Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Gente, o vídeo de hoje é sobre como parar de pecar. Então, Brenda, existe uma fórmula mágica para parar de pecar? Existe algo que eu faça, pronto, para de pecar? Existe alguma coisa que eu ligue e termine o pecado? Não existe, né? Existe o desejo no coração de servir a Deus e de priorizar o reino de Deus do que os pecados da carne, do que a vida aqui na terra. Porque essa vida é muito fugaz, essa vida é muito passageira. Em Romanos 8, do 5 ao 8, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, como a gente acabou de ler aqui, não existe o meio termo. Ou você agrada a carne, ou você agrada o Espírito. E se você... Brenda, eu nunca escolhi agradar a carne, nem agradar o Espírito. Eu escolho fazer nada. Se você escolhe fazer nada, você escolhe agradar a carne. Porque a carne e o Espírito lutam constantemente. E às vezes é difícil, sabe? Que o Espírito vença. Você precisa do Senhor, precisa da ajuda do Espírito Santo contigo. Então, se não for isso, se não for assim, você já tá vivendo segundo a carne, sabe? Não tem como. Se você não escolher o Espírito, você acaba vivendo segundo a carne. Porque a carne é o que há em nós, sabe? A natureza pecaminosa humana, né, que veio da queda, né, tende a carne. Então a gente precisa do Senhor e do Espírito Santo que já vive em nós, mediante aceitar o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo nos ajuda a ter prazer na lei de Deus, a ter prazer no Senhor. Só assim a gente vive segundo o Espírito Santo de Deus. Então, como parar de pecar? Né? Como parar? Eu já me decidi, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero viver uma vida transformada, não quero viver nesse mundo e nem para as coisas que há nele. Eu quero viver uma vida de Deus, para Deus e por Deus. Como parar de pecar? Eu ainda peco, mas eu preciso parar, porque eu já decidi isso. Muita gente fala sobre isso, muita gente, né, fala sobre pecado e tal. E é importante que a gente confesse os pecados, que a gente se arrependa, sabe? Você só é perdoado mediante arrependimento do pecado. Né? Então, confessar os pecados uns aos outros, viver a vida, né, de realmente humildade diante do Senhor. Deus, eu pequei, me ajuda. Tem uma fotinha na internet até que diz assim: o que é realmente religião e o que é a vida com Deus. É uma foto que está em inglês, mas significa que assim, religião, religiosidade, né, quando você vive uma religião, enfim, né, você está ali vivendo segundo, debaixo de algo, de leis de seguir, não do amor de Deus, da graça do Espírito Santo. Quando você vive uma religião e você peca, você foge de Deus, você foge da presença de Deus. Mostra que você não tá vivendo em amor, sabe? Você não tá vivendo como se você tivesse realmente um pai que te ama, que te quer melhor. Quando você peca, você foge de Deus, significa que você não ama Deus de verdade, significa que você tá, sabe, ainda com medo de pecar. Isso é normal, isso pode acontecer. Mas quem vive realmente o evangelho do Senhor, nessa imagem mostra. E diz assim, a diferença, né, de quem vive religiosidade, pecou, fugiu do Senhor. Quem vive o evangelho do Senhor mesmo, a vida com Deus, pecou, vai correndo aos pés do Senhor, se humilhar e se prostrar, e Deus, me ajuda a parar de pecar, eu pequei intencionalmente, me desculpa, ou de forma não intencional, enfim, me desculpa, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, e volta aos pés do Senhor, é perdoado e vive uma vida com Deus. Então, o que o Senhor me chamou para falar nesse vídeo é sobre não alimentar o pecado. Né? Porque muitas vezes a gente fala, gente, Brenda, enfim, é impossível parar de pecar, porque, sabe, essa coisa tá aqui na minha vida e eu não tenho como resistir, eu não tenho como dizer não, eu não tenho como... Você tem como, tá? Eu não tenho a mínima dúvida que se você quiser parar de pecar, o pecado que for, é possível. Por quê? Porque você é forte, porque você pode, porque você tá malhando? Não. É possível porque a graça do Senhor e o Espírito de Deus está para quem quiser abrir o coração. E se Jesus estiver aí, você vai resistir sim ao pecado, você vai priorizar o reino de Deus e você não vai cair em tentação. Amém? Então busque ao Senhor, porque só Ele, só mediante o convencimento do Espírito Santo que tá nele, né, e vive em você, mediante você aceitar Jesus,
que você é convencido a não pecar e a viver os planos de Deus para sua vida. Então chame a Deus, clame, grite pelo Senhor, busque ao Senhor e não peque, porque quem persevera na fé no final terá recompensa e é muito melhor, é muito mais gostoso, a vida fica totalmente diferente. Não é só bom porque Deus mandou a gente não pecar, mas quando a gente não peca, a gente vê, meu Deus, glória ao Senhor, que livramento, que bênção, agora eu tenho vida. Então, uma das formas de não pecar é não alimentar o pecado, sabe? Eu queria mostrar aqui pra você nesse vídeo que às vezes a gente peca porque tá alimentando o pecado todos os dias. E no final a consequência é o pecado. É que nem, né, uma pessoa que não estuda direito durante o ano todo, né? Tirou nota baixa, tá abaixo da média no primeiro boletim da escola, né? Tudo bem, a pessoa pode escolher ali fazer uma recuperação paralela, se isso existe na escola da pessoa, né? Então, como é que funciona, né, em algumas escolas? A pessoa tá tirando nota baixa, ainda tá no primeiro bimestre, nos primeiros 2 meses aí do ano. A pessoa pode fazer uma recuperação paralela. Não, eu vou me recuperar, eu vou voltar, sabe? Eu vou realmente me reerguer e tirar notas boas daqui pra frente. E nunca mais aquilo aconteceu, ela nunca mais fica abaixo da média, porque ela fez a recuperação, ela pediu perdão e voltou. Né? Eu tô fazendo uma analogia, né, o que é o pecado com o Senhor. Então, tá tudo certo. Ou ela pode vir tirando nota baixa desde o início do ano, e no final querer fazer a recuperação final, né? Que fica lá nas férias e tal. Talvez não consiga passar de ano, talvez não adiante no final de tudo. Então, exatamente a mesma analogia. Se você vem alimentando o pecado todo o tempo, no final você vai pecar e ninguém tem dúvida disso. Por quê? Porque você já tá dando todos os indícios que você vai pecar. Você tá mostrando pra Deus, eu vou pecar. Deus, eu vou pecar. Não pecou ainda, não pecou, tudo bem, mas vai pecar. Tá mostrando pra Deus que você vai pecar. Como você tá mostrando? Com seus pensamentos, com as suas ações, com o que você tá planejando fazer. Ou simplesmente tá maquinando, sabe? Tá pensando nas horas vagas, tá deixando aquele pensamento vir. Tem uma frase que eu gosto muito que é: muitos pássaros podem pousar na sua cabeça, mas só faz ninho os que você deixar, né? Então, deixe fazer ninho na sua cabeça os pensamentos do Senhor, os pássaros que vêm de Deus, porque o inimigo quer fazer ninho, quer, sabe, se instalar em você, mas você precisa expor esses ninhos, não tem problema pensar, meu Deus, né, veio aquele pensamento, eu tô pecando já, não, expulse, repreenda, expulse mesmo e não pense novamente, sabe? E se você, não tem problema pensar, então eu vou continuar pensando, você tá alimentando, e tudo que é alimentado cresce. Se você tiver uma criança pequena e der alimento, a criança vai crescer. Se você não der alimento, a criança não vai crescer, que nem uma planta, que nem qualquer um ser vivo, o ser vivo, qualquer um, precisa de alimento para ser vivo, então precisa de alimento para viver, né? Se você tem uma plantinha e não dá água, não dá o alimento dela, ela vai morrer, ela não vai nem chegar a, sabe, meio metro de altura, não vai chegar nem a, dependendo da planta, 10 centímetros de altura, vai ficar talvez uma mudinha no chão que nunca cresça e morra ali mesmo. Então, se você não alimentar, não cresce. Se você alimentar, cresce. A mesma forma o pecado. Se você alimenta aquele pecado todos os dias, você já tá pecando praticamente, sabe? Você já tá chegando no pecado antes mesmo de chegar, e o pecado às vezes não é o ato em si, mas a palavra do Senhor diz que depois, né, depois da vinda de Jesus aqui, Jesus fala, né, que antes no Antigo Testamento dizia, não, né, cobice a mulher do seu vizinho, do seu próximo, não cobice a mulher. Hoje, em verdade, vos digo, diz a palavra do Senhor, a gente já vive sobre a graça, diz: eu que dizia antes, né, não cobice, e agora eu digo, não cobice, não queira, né, não, né, faça ali o pecado em si, não pratique o ato, mas, em verdade, eu te digo, quem pensar em cometer já está pecando, entendeu? Então, você, né, se você pensar em fazer antes, é como se você já estivesse fazendo, porque o que é que vai mudar? A sua ação em si não muda nada, o fazer é só a consequência de tudo que houve antes. Então, a pessoa fala, gente, eu perdi por 5 décimos, eu perdi por 1 ponto. Às vezes é verdade. Não tô dizendo que todas as pessoas que já aconteceu isso foi por conta disso, né? Porque existem casos e casos, às vezes é realmente isso, teve só uma prova, só teve, né? Não importa, mas uma analogia, né, de uma certa forma que isso pode acontecer também. Eu já vi, por exemplo, colegas de sala, quando eu era do 2º, 1º, 9º ano, falando isso, nossa, eu perdi por, sabe, 1 ponto, ou eu perdi por 5 décimos. Caraca, sério, só isso? Poxa, né? Isso realmente pode acontecer? Pode, mas assim, muitas vezes aquilo ali, aqueles 5 décimos, aquele 1 ponto, não é 1 ponto, é uma vida de, sabe? Não é que, tudo bem,
Pode acontecer de uma faculdade, uma escola, você ter uma prova só e ter, sabe? E ter aquilo ali e realmente ser assim. Eu não tô invalidando todas as pessoas que já perderam aí por algum pouco ponto, né? Não tô invalidando isso. Mas o que eu quero fazer a analogia é, às vezes, e muita gente, eu já vi na minha frente acontecer, de falar assim, eu perdi, e aí foi fazer recuperação, por 5 décimos. Você não perdeu por 5 décimos, perdeu por conta de meses e meses e meses a fio, que você veio tirando notas baixas e baixas e baixas. Então, não existe, sabe? Existe uma construção. O pecado, às vezes, não é, do nada a pessoa pecou, tá no evangelho, tá seguindo o Senhor, tá no fogo do Espírito Santo, tá na chama com Deus e do nada cometeu um pecado lá, que, sabe? Não, normalmente o que acontece é a alimentação do pecado. Muitas vezes essa alimentação ainda é involuntária. Porque você tá fazendo aquilo ali, não tá percebendo, né, que aquilo ali, né? Porque se você tá percebendo e tá fazendo, você não é crente, não. Vibe André Valadão aqui, né? Se você não tá cometendo, se você tá cometendo uma coisa propositalmente, seguidamente ali todas as vezes, você não entendeu a mensagem do evangelho. Mas muitas vezes, involuntariamente, você está alimentando a sua mente no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que seja, na TV, com coisas que não pertencem a Deus. E depois você chega no pecado, porque você involuntariamente, né, acidentalmente, enfim, alimentou ali sua mente com coisas que não vem do Senhor. Então, alimente a sua mente com o que vem de Deus. Existem vários tipos de pecados e várias soluções para eles, né? Todas elas se baseiam no Senhor e na presença do Espírito Santo, em buscar a Deus. Então, né, você pode buscar 1000 formas aí, mas antes busca o Senhor. Se você buscar o Senhor, você vai sair daquilo, porque você não vai nunca conseguir sair com suas próprias forças. E isso eu posso ter certeza, eu posso te dar certeza. Você pode tentar sair do pecado que você esteja com as suas próprias forças e você nunca vai sair dele. Você pode até achar que saiu e voltar a pecar, porque realmente não tinha saído. Então, busque ao Senhor, priorize ao Senhor, coloque nos pés da cruz, coloque na cruz, porque não existe esforço próprio, existe, sabe, existe a graça do Senhor que foi nos estendida, existe a misericórdia do Senhor, isso que existe. Então, busque no Senhor e assim você vai ser perdoado e assim você vai conseguir refrigério para sua alma e libertação para o seu pecado. Todas as formas de se livrar do pecado voltam a Jesus. E se te deram alguma forma que não tem Jesus, não aceite, porque você vai acabar caindo no pecado de novo, porque vai ser formas com suas próprias forças, então não tente. Então era isso que eu tinha pra falar. Busque o Senhor, priorizando Ele, e não alimente o pecado, sabe? Era essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração pra falar com vocês hoje. Não alimente o pecado. Muitas vezes a gente vai pensar, mas a pessoa que tá insistindo... Claro, né, gente? O inimigo tenta tirar quem tá na presença do Senhor, isso não é uma novidade. Mas você, como filho de Deus, mesmo que qualquer coisa aconteça, independente das circunstâncias, mas é porque aconteceu, você tá justificando o teu pecado nas circunstâncias, né? Que a gente possa parar de pensar que a culpa do pecado são as circunstâncias e lembrar que foi a gente que tomou a decisão. A gente, mas essa pessoa mandou mensagem, mas por que você respondeu? Né? Então, que a gente possa escolher não pecar, que a gente possa escolher parar, e qualquer que seja o teu pecado e a coisa que tá te afligindo aí, que você escolha hoje parar de pecar e buscar o Senhor, né? Então, nada que não venha de Deus alimente na sua mente, sabe? Busque alimentar só os pensamentos do alto. E lembre, qualquer gotinha de alimento que você der pro pecado pode se tornar um monstro lá na frente, porque essa gotinha se torna várias gotinhas e se torna uma enxurrada, se torna uma cachoeira. Então não dê a mínima gotinha de vez e voz pro pecado. Corte o pecado da sua vida, fuja do pecado e busque ao Senhor. E assim você encontrará libertação somente em Jesus. Amém? E é isso, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que vocês possam fugir do pecado. E é começar em mim, que eu possa fugir do pecado todas as vezes. E lembrem, todo mundo vai ser tentado, sabe? Não existe o cordeirinho ali, a pessoa que foi separada, né? O alecrim dourado, não existe, né? Que não foi semeado, ele cresceu sem ser semeado, não existe, né? Então, todo mundo vai passar por tentação, mas todo mundo que quiser pode vencer com Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta pra eu saber o que tu achou e manda pra outras pessoas pra que abençoe também outras vidas, amém? Um beijo e vamos servir o Senhor.